Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versos 13 e 14. Paulo, a igreja em Filipos. Filipos era a cidade de Filipe, o pai de Alexandre o Grande, Filipe II. Assim foi determinada a chamada, definida por conta dele. Capítulo 3, verso 13. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo aos Filipenses, é tão rico esses textos. Eu estava lendo esses dias o comentário de N.T. Wright sobre as cartas de Paulo, e é tão revelador quando você sai da margem do vernáculo, do texto mais imediato, e começa a pesquisar mais profundo. Você acha tantas chaves para a vida, tantas chaves para resolver problemas, tantas chaves para relacionamentos, tantas chaves para viver uma vida bem-sucedida em todas as esferas. Todos nós fomos criados com um propósito. Todos nós fomos criados com um plano. Você não é um acidente. Seus pais talvez não tiveram planejado, não esperaram que você chegasse. Mas Deus enviou você, porque não existem filhos bastardos, só existem pais bastardos. Não existem filhos ilegítimos, só existem pais ilegítimos. É realmente possível, então, viver dentro desse plano, ainda mais para muitos de nós, para todos nós que de alguma maneira saímos do plano. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz a Escritura. E será que realmente Deus tem uma missão específica para nós cumprirmos de maneira individual, customizada, personalizada? Certamente que sim. Então o nome dessa mensagem é para viver a vida que você nasceu para viver. Muitos de nós não estamos alcançando o propósito, a meta, o sonho, porque estamos à deriva, na margem dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e nós precisamos alinhar os caminhos e descobrir o que realmente faz sentido. Descobrir o que faz você se sentir completamente realizado. Nós temos uma expressão aqui na CN que se chama convergência. É isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer. Esse lugar onde você é o melhor, é o seu elemento. Existem algumas esferas da vida em que você é medíocre, ou que você é rasteiro, você não é bom. Todas as vezes que eu vejo alguém fazendo alguma coisa muito errada, eu digo, ele está fora da sua zona de convergência. Ele não está no seu lugar onde ele poderia oferecer o seu melhor ao mundo. Então, é importante descobrir esse propósito a partir do design que você foi feito. Eu, por exemplo, eu joguei basquete na escola, mas eu não poderia ser um exímio jogador de basquete, já que eu não tenho a estatura adequada para esse tipo de empreendimento. Eu sei jogar futebol na base, eu sei colocar uma bola no chão e sei tocar. Eu sei os fundamentos, mas só isso. Muita gente sabe os fundamentos de cantar e quer se tornar um cantor. Tem gente que nem sabe. O que eu já passei nesses 30 anos de ministério, que gente que fala, eu não quero enterrar o meu dom, eu fui chamado para cantar. Eu falei, primeira chamada para você é gravar a si mesmo e ouvir. Se você conseguir se ouvir, é um primeiro passo. É incrível como essas pessoas desafinadas que querem cantar, elas não têm amigos.
Eu vi agora o Silvio Santos morrendo, agora, que foi parte da nossa infância, né? Todos nós, a maioria de nós viu o Silvio Santos na televisão, e tinha aquele show dos calouros lá, você lembra? E chegava cada um que tentava se apresentar, passando a maior vergonha, e a pergunta que eu fazia era: onde estão os amigos dessas pessoas? Quando eu vejo gente passando vergonha, eu descubro que ele não tem amigos. Pergunta para o seu irmão: onde é que estão os seus amigos? Para descobrir o seu propósito, você tem que descobrir o que te realiza na vida, o que te potencializa. Qual o seu design, o seu desenho? Tem gente desenhada para artes, é incrível. Ontem eu encontrei uma pessoa, estava pregando em Belo Horizonte, na igreja do meu amigo Carlos Damasceno, falando para centenas de homens, e tinha lá um sujeito que largou, ele usou essa expressão: larguei a CLT para me aplicar na arte. Começou a fazer desenhos de quadros incríveis. Ele tem um chamado para a arte, ele transcende, ele consegue colocar na tela ideias de uma maneira incomum. É um dom, é uma habilidade. E você constrói o seu propósito a partir do seu projeto pessoal interior, daquilo que já está dentro. E tudo o que tem que acontecer é acordar quem você é. Acordar quem você é. E você não tem que pedir desculpas por ser forte. Você não tem que pedir desculpas por ser próspero. Você não tem que pedir desculpa por ser você. Imagina o leão deu um rugido e falou: desculpa aí, foi alto. É incrível que tem gente que acha que tem que pedir desculpa pela sua força. Todas as vezes que você está perto de alguém em que você obteve algum tipo de sucesso e de avanço, e que você se sente constrangido a pedir desculpas, fica desconfortável perto dessa pessoa, tenha certeza, você está do lado da pessoa errada. Dê um sorriso para o seu irmão e fala: bom dia, que bom que você veio. Diz Paulo que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E diz ainda que nós devemos andar de modo digno da vocação que nós fomos chamados. Da vocação que fomos chamados. Paulo fala aos Efésios que ora por eles para que os seus olhos dos corações sejam abertos, a fim de que eles saibam qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança, a suprema grandeza do seu poder. E ele começa tudo com um chamado, porque Deus chama pessoas, Deus convoca pessoas, e Deus chamou líderes nas Escrituras, e cada um deles foi de uma maneira pessoal. Deus nos trata de maneira customizada, personalizada. Com Paulo, Deus revela o seu propósito em um dado momento, ou através de um determinado evento, e ele se torna claro instantaneamente. Paulo estava ali seguindo ou perseguindo os cristãos, de repente ele tem uma êxtase, uma epifania, ele tem uma visão da eternidade, uma voz que grita: por que você me persegue? Ele viu uma luz que deixou o sol pálido, opaco, e a partir dali sua vida mudou para sempre. Para Esther, seu chamado foi diferente. Deus revela o seu propósito através dos anos, passo a passo. À medida que você aproveita as oportunidades, as peças vão se encaixando. Para Jeremias, Deus revela o seu propósito bem cedo, ainda na infância, e você nunca esquece dele, lembra? Eu tive um encontro com Jesus bem cedo, e isso marcou minha vida, e por onde eu fosse, eu estava selado. Para Abraão, Deus revela o seu propósito de maneira geral, ele dá uma visão do futuro, assim como para José, ele viu o retrato do futuro, e à medida que ele avançava em direção ao seu propósito, Deus vai dando os detalhes. É isso que Deus faz, ele forma líderes. Líderes não nascem prontos, eles vão se formando, eles vão sendo treinados. E toda liderança cria aventura. Aventura é a jornada que não tem um mapa. É o tipo: eu tenho um destino, mas não tenho uma rota. Por vezes Deus te mostra o destino, mas não mostra o processo, porque provavelmente
você iria desistir antes de começar, já que você tem que viver um dia de cada vez e matar um leão por dia. Então, se todos os leões aparecessem de uma vez, você seria devorado. Então é importante, a rota é designada para trabalhar você para o destino. Eu vou repetir isso. No caminho você está sendo preparado para o lugar onde você tem que chegar, porque na jornada você se transforma. É o mito do herói, do Joseph Campbell, cheio de heresia aquele livro. Eu li esses dias, fiquei chocado como ele só bate na gente e abraça tudo quanto é outra cultura, religião e ideia filosófica. Mas o cristianismo, para ele, é um grande problema. O mito do herói está presente nos filmes, ele nos emociona. Hoje os filmes que lacram não lucram. A gente cansou dessa coisa suja, dessa agenda woke. Quantos estão cansados disso? Mas a ideia de um menino que sofre e que descobre os seus dons, faz a sua jornada, tem um mentor e sofre e vence. Está lá o Rei Leão, o Neo do Matrix, Luke Skywalker, porque esse é a cópia. Esta é a cópia de um drama muito mais profundo, que é a história de Jesus, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, no final da sua vida, Jesus orou usando essas palavras: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiastes para fazer. E mais tarde ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Para compreender o propósito da sua vida, para atender ao seu chamado, à sua vocação, você precisa avaliar, primeiro, suas habilidades naturais. Como você foi desenhado e o que você tem para oferecer para o mundo. Quais são os seus principais dons? O que você realmente quer fazer? Diz a Bíblia que Deus opera em nós o querer e o realizar. Às vezes nós queremos coisas que são coisas que Ele põe dentro de nós a fim de que nós desejemos. O que você faz que produz mais resultado? Algumas pessoas investem naquilo que elas são fracas, quando deveriam investir na sua força, naquilo que elas são boas realmente. Então não me procure no final dizendo que você quer cantar no louvor. O que os seus amigos dizem sobre você, seus verdadeiros amigos, o que eles falam sobre você? É importante ter esse feedback, e feedback é ter um espelho que diga a você o seu real estado. Você sempre precisa desse espelho, alguém que lhe mostre da maneira como você de fato é. Mas os feedbacks às vezes são rancorosos, são ciumentos, são invejosos. Obviamente que até nesse feedback você pode tirar 5, 10% daquela crítica e aplicá-la na sua vida, porque já não é um feedback, é outra coisa. O que você se sente impulsionado a perseguir? Deus não é contraditório, Ele põe coisas dentro de nós, porque muitas vezes o que existe dentro de nós não é dele, eu vou explicar isso. Mas o que você gosta de fazer, o que você deseja fazer, por vezes faz parte do seu chamado, da sua vocação e do seu propósito. Entender isso. Nós chamamos isso de fundações soberanas. Você nasceu homem ou mulher, não nasceu outra coisa. Você nasceu na geração X, ou Y, ou Z, ou você é um baby boomer, um baby buster. Você nasceu em alguma geração, em algum tempo, e isso foi proposital, isso foi intencional. Há um plano para você ser filho do seu pai, ser filho da sua mãe. Você não escolheu isso, alguém mais inteligente que você fez essa escolha. E a grande chave da vida é abraçar isso na forma de um propósito. Há 240 anos atrás, Jean-Jacques Rousseau, na sua filosofia do contrato social, no seu livro, ele rejeitou toda a moralidade cristã e o propósito de Deus, dizendo que se eu não escolhi ser filho do meu pai, obviamente que ele não pode ser o meu pai. O quê? Tinha que internar esse cara. E a gente começou a tratar os malucos como se eles fossem inteligentes. Pense no cara amado pelos inteligentinhos da faculdade, das universidades, o tal do Michel Foucault, doido de pedra.
Na verdade, ele foi considerado maluco, mas ele desenhou o seu pós-estruturalismo, que era a sua filosofia, dentro de uma ideia de que não existia estrutura. Ele foi tão relativista que até o Noam Chomsky, que é um dos esquerdistas lá dos Estados Unidos mais conhecidos, ficou escandalizado com o relativismo dele. Mordia a testa, corria atrás de avião e rasgava dinheiro. E foi amado por essa turma que se acha esperta demais. Malucos. Porque o que se tornou a filosofia do Rousseau, do vitimismo, do politicamente, o politicamente correto, é filho dessa visão de Rousseau, né? De que a vítima, nós somos vítimas, e que o bandido, em última instância, é uma vítima da sociedade. Tudo isso se tornou a escola de Frankfurt, a teoria crítica de Mark Horkheimer, que chegou até a ideologia de gênero, de que você nasceu homem ou mulher, ou você pode escolher o que você é. Não. A mulher não é um ser humano com vagina, simplesmente, como eles querem assim definir, e o homem, eles querem reinventar o que é a humanidade. Tudo isso por conta da rejeição da maneira como nós fomos criados, da maneira como nós fomos feitos. Deus tem um contrato social com você, e nesse contrato reza: se você quiser ser bem sucedido, abrace a sua identidade, abrace quem você é, porque ser você é ser lindo, com todas as suas imperfeições, obviamente, mas você foi criado de uma maneira profundamente, extraordinariamente única. Jó diz que Deus nos fez e nos formou com as suas próprias mãos. Paulo disse que nós fomos feitura dele, criados ou recriados em Cristo Jesus para as boas obras. É como se nós estivéssemos feitos de maneira detalhada, de maneira amorosa. Você não é um acidente girando nessa espaçonave terra, levados por forças fortuitas e casuais. Há um plano para você, há um propósito para a sua vida. Você nasceu nesse tempo, nessa geração, é filho do seu pai, tem a sua cor, tudo isso tem um propósito. Então, o que você gosta de fazer é uma pista. Que oportunidades se encontram à sua frente nesse momento? Isso não é casual. O propósito da sua vida não é somente criar, mas descobrir. Ele se encontra no interior de cada um de nós. Olhe mais fundo dentro de você. Lembre-se dos seus sonhos infantis. Faça esse exercício. Lembre-se quando você era criança, o que você amava, o que você queria. Muitos de nós ficamos bloqueados pelos traumas. Muitos de nós ficamos recalcados, ficamos traumatizados, ficamos de alguma maneira endurecidos, porque a vida não foi boa para todos nós. Eu encontro pessoas todos os dias que têm motivos para ser ferido, machucado, para ser dolorido. Ei, entra na fila. Cada um de nós tem histórias tristes para contar. Quantos têm uma história triste para contar? Eu não tenho mais essa história triste para contar, e as próprias histórias tristes que eu atravessei e estou atravessando, todas elas vão se tornar em uma plataforma de testemunho, de avanço, de progresso, porque eu não abracei o vitimismo. Eu não sou vítima da história, as forças externas, elas não estão no controle, não, eu sou um arquiteto cultural, e eu vou pegar todas essas realidades e vou dobrá-las no poder do Espírito Santo, para viver o sonho e o propósito que Deus tem para mim. Me ajuda aí, faz alguma coisa aí, sobe na cadeira, planta a bananeira, dá um brado de júbilo aí. Então qualquer coisa contra você vai se tornar em seu favor. Diga para o seu irmão: o que é contra você vai se tornar por você. É isso, irmã. Então olha mais fundo dentro de você. O propósito começa com as prioridades de Deus. Então não começa com a sua agenda, mas com a agenda de Deus. Ao invés de escrever o que lhe interessa, pergunte: Deus, o que o Senhor está fazendo pelo mundo e como eu posso fazer parte disso? Quantos querem fazer essa oração hoje?
Quantos querem fazer parte do que Deus está fazendo? Seu propósito corresponderá aos seus dons, às suas paixões, aos seus desejos. Ele irá refletir sua própria identidade. É assim que Deus te desenhou. A maneira como você foi criado para um sonho, não para um pesadelo. Mas entenda, existe algo em você que é uma distorção de você. Nesse caminho, nessa jornada, você abraçou, pegou algumas coisas que você tem que se livrar. É uma bagagem extra. E é por isso que ele nos leva ao deserto. O chamado de um homem de Deus é ser chamado e imediatamente ir para a prova. Ministério é a demonstração externa de uma experiência interna. Então você vai ver Elias apareceu, de onde ele veio? A gente não sabe muito, mas a gente tem certeza que ele foi trilhado, que ele foi equipado, que ele foi treinado, que ele passou pelo rolo compressor da transformação para poder chegar a fazer o que ele estava fazendo. O nível de consagração que ele tinha de mandar fogo cair do céu exigiu dele um treinamento longo. Lembra de Jesus? Antes de começar seu ministério ficou anônimo 30 anos e depois foi jejuar no deserto. Assim que apareceu o seu chamado: eis o Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra de Paulo? Paulo caiu no caminho de Damasco, lá na estrada do Salmo 84, o caminho árido, o vale de Baca. E depois ele se levantou, desceu num cesto em Damasco, porque agora ele estava sendo perseguido pela sua fé, e foi passar 3 anos e meio no deserto das Arábias. Ele era um fariseu, doutor da lei, era treinado na religião, na filosofia, e agora precisava se esvaziar para ser cheio de outra coisa. Lembra de Moisés, príncipe do Egito, estudou na Universidade do Sol, era faraó eleito, aprendeu os hieróglifos, era um doutor, e de repente teve que sair e passar 40 anos para poder ser treinado em um outro tipo de escola, para depois voltar para o Egito e libertar o povo. Foi Dwight Moody quem disse que Moisés passou 40 anos no Egito aprendendo a ser um alguém, depois foi para o deserto aprendendo a ser ninguém por 40 anos, e depois de mais 40 anos aprendendo o que Deus pode fazer com um ninguém. Como Deus pode usar alguém que foi trilhado. Então nessa jornada você vai ter que se livrar da bagagem extra, das motivações erradas, das distorções do caráter. Vai ter que tirar a escória do ouro. Como é que tira a escória do ouro? Como é que se limpa o ouro? Sem dizer, pelo fogo. E diz Isaías 43, quando tu passares pelas águas, elas não vão te afogar, quando passares pelos rios, eles não vão te submergir, quando passar pelo fogo, ele não vai te queimar, porque o que vai sair de você não é você. Entenda uma coisa importante, nós estamos nessa página. John Maxwell aqui foi incrível, hein, gente? Meu Jesus, impactado até agora. Seu propósito vai incluir outras pessoas. E o propósito de Deus não será cumprido isoladamente, ele inclui pessoas. E ele envolve o serviço às pessoas. Porque seu propósito é maior do que você mesmo. É tão maior que você vai chegar uma hora e falar, não tenho força para fazer isso. Na liderança a gente chega nesse limite, nesse extremo, onde a gente não consegue mais por nós mesmos. Onde a gente diz, somos incapazes de fazê-lo. Nós nos deparamos com a realidade além das nossas próprias habilidades. E esse é o momento onde Deus aparece. Seu propósito é maior que você mesmo, e ele irá se cumprir durante o curso da sua vida. Eu ainda pretendo viver mais uns 50 anos. E você? Perguntaram a Richard Bach,
Como saber se o nosso propósito foi cumprido? Ele respondeu: se você estiver vivo, significa que ainda não foi. Quantos estão vivos aqui? Alguns não reagem, né? Quem não reage, eu fico preocupado com gente que não reage. É o que o John falou, né? Nessa vida não tem linhas de chegadas permanentes. Viva até morrer, porque tem gente que morreu e depois foi enterrado 40 anos depois. Viva até morrer. O seu propósito deve ter como perspectiva as atividades pela qual você daria a sua vida, porque ele tem um valor eterno. A eternidade será influenciada pelo cumprimento do seu propósito. Então a mensagem é: faça-o valer na eternidade. O que faz você chorar? O que te irrita? O que faz você se apaixonar? O que você ama e o que você odeia? São pistas do seu propósito. Quais são os principais marcos que construíram a sua vida? Façam a lista de livros, de pessoas, de eventos, de mentores, de realizações que deram forma à vida de hoje. Essas são pistas. Quais são os temas, os assuntos que estão sempre nas suas conversas? Registre isso. São pistas de onde você tem que ir. Que recursos você tem que poderiam ser usados no cumprimento da sua missão? Deus dá dinheiro a muitas pessoas para uma missão, não é sobre ostentação, é sobre propósito. Quantos estão comigo aqui hoje? Se Deus te deu dons e habilidades, ferramentas e recursos, se te deu pessoas, se você é bem relacionado, tudo isso tem a ver com propósito, possessões, habilidades ou pessoas que o ajudam. Qual é o seu estilo? Buffon dizia: o estilo é o homem. Qual é a sua personalidade? Os seus dons? Que meios exclusivos de influência você tem? Use tudo isso para a glória de Deus. Se nós comemos, se nós bebamos, qualquer coisa que façamos, façamos tudo para a sua glória. Quais são as suas aspirações para o seu futuro? Lembre-se dos seus sonhos infantis. Por que você existe? Porque Deus deu você a esse mundo. E justamente agora, aqui no Brasil, quantos queriam ser europeus? Não, você está no lugar certo, na hora certa, e você é a pessoa certa. Empurra sua irmã e fala: você é a pessoa certa. Então descreva, você consegue descrever a sua missão central na vida? Qual a sua contribuição para esse mundo? Você carrega presentes dentro de você para todos nós. Dr. Miles dizia, faz 10 anos agora, mês que vem, não, em novembro que ele morreu, e ele dizia: Deus te deu tesouros, eles estão dentro de você. Não morra, não seja enterrado com as coisas que Deus colocou dentro de você. Há faculdades, universidades, escolas, igrejas, ministérios, edifícios, há sonhos, há planos, há músicas, há poemas, há construções, coisas que Deus colocou dentro de você. E ele dizia: o lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque lá estão enterrados tanta gente que levou para o túmulo o que lhe foi dado e que deveria acontecer durante a vida. Morra vazio das sementes que Deus colocou. Quais são os seus alvos de longo prazo? O que você quer fazer durante a sua vida? Alvos para 5 anos, você tem? Alvos para 1 ano, o que você quer fazer durante o próximo ano? Alvos para 90 dias, quais são os seus próximos passos? Tenha um plano para as próximas 24 horas, porque o segredo do seu sucesso está na sua rotina diária. O que você faz diariamente vai determinar como você vai se tornar permanentemente. Eu tenho 56 anos de vida, a minha vida é medida por tempo, e se eu gasto o meu tempo de maneira não intencional, eu estou jogando minha vida fora. Tempo é vida, e o que você está fazendo com ela? Estou assistindo um novo seriado lá, um streaming. Eu não sou contra você se divertir, eu sou contra você viver se divertindo.
Então, encontre um líder que você crê que está vivendo o propósito de Deus para ele. Localize alguém que você crê ter uma declaração de propósito madura para a própria vida. A primeira vez que o Miles pousou aqui no Brasil, no avião dele, Dr. Miles Monroe, quando ele saiu do aeroporto, que ele me encontrou, ele me perguntou imediatamente: qual é a sua visão? Ali nós viramos amigos. Eu já tinha encontrado ele em Bahamas, num evento, tinha encontrado ele em Orlando, mas quando ele chegou em Brasília, que eu expliquei para ele a minha visão, nós nos conectamos. Mulher, não case com um homem sem uma visão, porque ao se unir à missão dele, você se submete. Submissão é se unir a uma missão, e você precisa saber que missão é essa. Quantos estão comigo? Mas entenda, você precisa desenvolver novas habilidades para cumprir o seu propósito. A Bíblia diz que Davi os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas, com a perícia das suas mãos. Davi era um sujeito treinado. A diferença entre Saul e Davi, que Saul cresceu até um determinado ponto e parou. Você sabe os 5 níveis de liderança. A primeira liderança posicional, é liderança de título. Permissional é a segunda, quando as pessoas começam a gostar de você e começam a te seguir. A terceira é porque você tem resultados e elas querem os resultados que você tem. A quarta é quando você dá resultados às pessoas. E a quinta é por quem você é. Então, quando as pessoas me seguem por quem eu sou. E Davi, ele continuou crescendo. Ele juntou os párias da sociedade no início, que eram os endividados, que eram os amargurados e os ressentidos, e se tornou o líder deles na caverna de Adulão. E dali ele fez o maior exército, os melhores homens, os homens mais extraordinários. Um matador de gigantes formou outros matadores de gigantes. E depois se uniu a ele no caminho, quando ele começou a obter sucesso, outras pessoas de valor. A liderança de Davi foi crescendo, ele não ficou parado. Quando você para de crescer, você se torna um estorvo na sua organização, porque você é o líder e a fila vai se acumulando atrás de você e eles não conseguem passar, porque você é a tampa da organização. É a lei da tampa, lembra? John Maxwell, 21 irrefutáveis leis da liderança. Para cumprir seu propósito, você precisa desenvolver seu caráter e a sua integridade. Integridade significa viver a verdade em minha vida primeiro, antes de chamar outros a me seguir. Anybody home? Uma personalidade carismática pode atrair pessoas, mas somente a integridade vai mantê-las. Você pode subir até o monte através dos seus dons, mas você não vai ficar no monte lá em cima se você não tiver solidez de caráter para permanecer. O dom te leva no topo, o caráter te mantém lá. E a propósito, você está se tornando aquilo que você está fazendo agora, nesse exato momento. É o autor de Hebreus que diz: portanto também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu quero ficar ligado nessa palavra: deixemos todo o embaraço. Ei, pergunte para você: o que está me embaraçando na jornada? Faça essa reflexão. Talvez sejam suas emoções líquidas. Emoções são líquidas, né? Tem gente que não é consistente, é líquido, é pastoso. A imoralidade sexual deixa pessoas pastosas, elas não são consistentes. A maior maneira de você destruir sua personalidade é através da perversão sexual, porque quem peca na imoralidade, peca contra o seu próprio corpo. Deus nos deu um manual para você fazer sexo só no casamento, porque se você fizer fora, você se machuca e machuca os outros. O problema é que alguns casam e param de fazer. Ai, meu Deus do céu.
Então diz Paulo aos Coríntios: olha, não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal forma que os alcanceis. Todo aquele que luta em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém incorruptível. Portanto corro, não como indeciso, combato, não como batendo, esmurrando o ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Corpo, você é meu escravo. Corpo, você me serve, eu não te sirvo. Corpo, você está sob o meu domínio, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Você não pode seguir um líder que não se lidera. Você não pode seguir um líder que não se governa. O grande princípio civilizatório da nossa sociedade é autogoverno. Você tem autoridade sobre aquilo que você mesmo se governa. E a liderança, ela é testada na crise. E a crise é criada pela liderança. Líderes aprendem a tomar decisões difíceis. E as pessoas seguem líderes que elas respeitam. E você perde o respeito quando você não se lidera. Você perde o respeito quando você promete e não cumpre. Você perde o respeito quando você dramatiza, é emocional demais em uma situação em que deveria haver bom siso, equilíbrio, solidez. Então você dá tiro de canhão para matar a formiga, você pega o martelo para matar a mosca na testa do irmão. Nós não podemos confiar em você. É difícil confiar em gente dramática, que aumenta o tamanho das coisas. Líderes são responsáveis e têm a palavra de direção. Eles dizem por aqui, como Deus falou para Jeremias: não tenha as emoções, o temor desse povo. Um líder não tem a emoção das massas, ele está um passo à frente delas. É por isso que ele é líder. A chegada de José no Egito anunciou um início de um novo tempo, com crise. Moisés provocou desconforto. Lee Iacocca, lá da Chrysler, lembra? O CEO diz: para resolver grandes problemas você deve estar disposto a fazer coisas que desagradam. Então a crise testa a liderança, e se você é um líder fraco, a crise vai expor isso. A crise mede a liderança, a crise expõe a qualidade da liderança, a crise vem para revelar se você é honesto, a crise refina a liderança, a crise dá credibilidade à sua liderança. Um líder tem que tomar decisões, e às vezes decisões difíceis, e muitos dos líderes procrastinam e perdem o respeito, e perdem a sua posição. Se você não continuar a crescer, você não pode ser o líder do amanhã. Ei, eu vou falar, o líder do amanhã. Você está liderando hoje, muito bom, mas Deus quer você liderando mais, e mais frutíferamente, mais prosperamente no futuro. Existe um retrato seu melhor do que hoje, mas você precisa se transformar para chegar até esse lugar. Os grandes líderes não usam medalhas nos seus peitos, eles têm cicatrizes nas suas costas. Paulo fala: ninguém me perturbe, carrego no corpo as marcas do Evangelho. Então líderes trazem conflito, raiva, levam as pessoas ao futuro, quebram o status quo, e o propósito da liderança é a mudança. Veja, eu tenho esse iPhone, acho que esse mês ou outro vão lançar um novo, atualizado. Eu sei que você gosta do Android, mas os telefones estão se atualizando, os aplicativos estão se atualizando, e você precisa se atualizar para a sua nova fase, a sua nova versão, para o seu novo tempo. Você precisa ser um novo você, com cabelos. Então você precisa melhorar no que você faz. Eu tenho 2.000 esboços, mas se eu pego um esboço de 20 anos atrás, eu consigo transformá-lo em uma outra mensagem, porque eu não prego. O John Wesley dizia: eu queimo as minhas mensagens a cada 7 anos, porque se eu não posso pregar uma mensagem melhor do que eu pregava, eu estou no ofício errado. E ele dizia:
primeiro eu ponho fogo em mim e as pessoas vêm me ver queimar. Então não siga uma pessoa com títulos, siga uma pessoa com a visão. Caráter e integridade são indispensáveis. Caráter pode ser definido como a capacidade de autoliderança. Quando você lidera bem a si mesmo, os outros vão desejar seguir você. Ele é a fundação sobre a qual a vida do líder é alicerçada. Tudo começa com caráter, porque a liderança funciona com base na confiança. A moeda da liderança é a confiança. E caráter comunica credibilidade. Caráter gera respeito. Caráter cria consistência. Consistência é, será que daqui a 10 anos ele vai estar lá? Certamente sim. Caráter o faz adquirir confiança. E para construir um caráter forte, os líderes devem escolher: primeiro, desenvolver a disciplina pessoal. Segundo, desenvolver a segurança e a identidade pessoal. Terceiro, desenvolver convicções pessoais, valores e ética. Para liderar outras pessoas, nós não devemos ter nada a provar. Eu tenho medo de gente que tem o que provar. Gente que precisa do aplauso das pessoas para poder decidir o que vai fazer. Gente que precisa se publicizar todo o tempo. Segundo, nós não devemos ter nada a perder. Nós não lutamos por imagem ou por popularidade. Aquele que perde sua vida vai ganhá-la. Aquele que tenta ganhar sua vida vai perdê-la. Palavras de Jesus. Terceiro, nós não devemos ter nada a esconder. Nada a esconder. Não fazemos joguinhos, somos transparentes. O que somos no privado, somos no público. O que passar disso é hipocrisia. Uma vida pública, outra privada. É a mulher do pastor que disse: vamos mudar para a igreja porque lá você é um cara legal. O John Maxwell disse: você sabe o que é sucesso? É quando as pessoas próximas de você te respeitam, te amam mais do que as pessoas que estão longe de você. É terrível pensar que as pessoas que não me conhecem direito me respeitam, me amam mais do que as pessoas mais próximas de mim. Isso é um péssimo sinalizador. Tenha fama em casa. Seja benquisto pelos filhos e pela esposa. Antes de a gente ungir um pastor aqui desse ministério, a gente chama a esposa para conversar. Me fala dele. Quantos estão comigo aqui hoje? Quantos estão com fome? Liga para o seu irmão: hoje eu vou pagar o seu almoço. No capítulo 9 de Atos, Paulo está viajando para Damasco e encontra Jesus face a face. E ele faz duas perguntas, na ordem correta. Quando ele cai: Paulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E Paulo diz: quem és tu, Senhor? E depois: o que queres que eu te faça? Essas são as duas perguntas que deveriam guiar a vida do líder. Você sabe quando eu descobri quem eu sou? Quando eu descobri quem Deus é. Quando eu descobri a minha origem, da onde eu vim, eu descubro por que eu sou o que sou. E aos Romanos ele diz: eu sou devedor, eu estou pronto, e eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho de Deus. Diga para o seu irmão: você tem um grande propósito na sua vida. Então agora deixa eu falar bem rápido com vocês, daria muito tempo, mas eu quero fazer uma síntese sobre descobrindo os seus dons. Disse Pedro no capítulo 4: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como despenseiros da multiforme graça de Deus. Uma das descobertas mais importantes que você pode fazer é a descoberta dos dons que Deus colocou dentro de você.
Esses dons devem ser descobertos, desenvolvidos e distribuídos no propósito de servir as pessoas. Quando você é habilidoso em servir as pessoas com o que você recebeu, você fica rico fazendo o que você gosta. Então nós temos dons primários alistados em Romanos capítulo 12, a partir do verso 3, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós que não pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, ou seja, quem profetiza tem que ter fé. Se você não tem fé, não vem profetizar para nós não. Tem algumas palavras que eu recebo, eu falo assim, ó, vai melhorar a sua fé. É incrível. E tem gente que se acha profeta da morte, profeta da destruição. Tem gente que eu já vejo de longe e falo, lá vem ele achando que é profeta. Não, ele só foi oprimido a vida toda, tem um viés de uma dor não curada e acha que opera no mundo espiritual por Deus, mas está ouvindo outras fontes. Se ministério, dediquemos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Deus colocou um dom primário dentro de cada um de nós. E como músculos em nosso corpo, os dons podem estar presentes, mas não desenvolvidos. Quantos sabem que tem músculos aí? Vai para a academia, você descobre que tem, né? Que você os estica, eles aparecem. Assim são os dons, eles estão aí, você sabe que tem, mas você precisa exercitá-los. A maioria dos líderes possui um grupo de dons, não é um dom somente. Você veio a esse mundo com um kit de dons, e no ministério nós temos que usar os nossos dons. Se não os usarmos, nós falhamos em obedecer a Deus. Paulo disse, desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das nossas mãos, das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de moderação e de amor. Esses dias eu vi a cena de um arado vazio. O que é um arado vazio? O arado vazio é a mensagem de Jesus, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. E o arado nunca vai ficar vazio, porque quando Judas saiu, Deus chamou Matias. A missão sempre vai ser cumprida. Olhe para mim, você é insubstituível como pessoa, mas se você deixar de fazer o que Deus lhe chamou para fazer, Deus vai chamar alguém para fazer aquilo que Ele quer fazer. Você está comigo ou não? John Maxwell diz, as pessoas se acham insubstituíveis. Sinto dizer como alguém que fez muitos enterros, que a vida segue. Deus nos manda usar os nossos dons para servir as pessoas. E se nós falharmos em dar o passo de usar o dom, você impede alguém de estar dentro da vontade de Deus, você rouba alguém do benefício do dom, você rouba a Deus da glória que Ele merece. Deus nunca colocaria um dom dentro de você para deixá-lo adormecido. Ele dá a você quaisquer recursos, tempo, dons e dinheiro, e espera que você os use. É a parábola dos talentos, é as palavras das minas. Quando encontrar os seus dons, você verá frutos para o reino de Deus, e dentro do seu coração você vai sentir, é para isso que eu nasci. Você sentiu no lugar, você fala, eu nasci para fazer essas coisas. Isso é convergência, é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer. Então verifique o seu coração, olhe para o fundo da sua alma. A Bíblia fala na descrição do texto que eu li, primeiramente sobre o dom de socorro, que é a habilidade de trabalhar e dar suporte a outros esforços ministeriais de outros crentes. Tem gente que gosta de ajudar. Segundo, o dom da liderança, a habilidade de influenciar outros de acordo com o seu propósito maior, uma missão ou plano. Terceiro, o dom da hospitalidade, a habilidade de fazer as pessoas se sentirem em casa, bem-vindas, bem cuidadas e como parte de um grupo.
Quarto, serviço, a habilidade de identificar e atender às necessidades práticas dos outros. Quinto, administração, a habilidade de coordenar e organizar pessoas e projetos. Sexto, discernimento, a habilidade de perceber se as ações das pessoas têm origens em fontes divinas ou satânicas, ou meramente humanas. Sexto, a habilidade de crer, fé e confiar em Deus sobre coisas que não se veem, para o crescimento espiritual e para a aceitação da sua vontade. Sétimo, contribuição, a habilidade de contribuir alegre e generosamente para a obra de Deus com os recursos pessoais. Depois nós temos misericórdia, a habilidade de sentir sincera empatia e compaixão com que motivem ações práticas para aliviar a dor das pessoas que sofrem. Misericórdia, compaixão, habilidade de discernir a mente de Cristo e a sabedoria. A habilidade de apropriadamente comunicar palavras de ânimo é a exortação. A habilidade de utilizar uma maneira lógica e sistemática de estudo bíblico é o ensino. A habilidade de assumir a responsabilidade pelo crescimento espiritual de uma comunidade cristã é ministério. A habilidade de iniciar ministérios e oferecer liderança espiritual sobre o número de igrejas que resultem em ministérios frutíferos é o apostolado. A habilidade de ministrar de maneira eficaz a culturas diferentes é missões. A habilidade de corajosamente declarar a verdade de Deus é a profecia. A habilidade de partilhar as boas novas de Jesus é o evangelismo. A habilidade de regularmente orar por longos períodos de tempo é a intercessão. Todos nós fomos chamados para cumprir parte desses propósitos. Todos nós temos que ter misericórdia, socorro, evangelização, oração e oferta, mas alguns de nós temos habilidades refinadas em cada uma dessas áreas. A Bíblia fala sobre pessoas que foram chamadas para interceder e para orar, e elas comparecem aos céus, e elas movem a mão de Deus para agir. Algumas pessoas que foram chamadas para contribuir, Deus as abençoou, como José de Arimateia, para financiar o projeto dele, para cuidar do corpo de Cristo. Há pessoas que foram chamadas para evangelização. Todos nós somos missionários, todos nós deveríamos pregar o evangelho, mas há pessoas específicas que receberam o chamado de ser testemunhas de Jesus nas esferas. Então, para terminar, no que você foi chamado? O que você gosta de fazer? Quais são as coisas que ativam, que acordam, que despertam suas conversas, seus interesses? Cada um de nós temos que nos conhecer. Autoconhecimento é poder. É o Sun Tzu. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você já tem metade das batalhas vencidas. Você precisa saber quem você é e para que você nasceu, para parar de interpretar um papel que não é seu. Entenda que nessa vida você está interpretando um chamado dentro de uma função específica, e por vezes eu tenho que dizer: eu declino desse chamado, ele não é meu, passa para quem foi chamado para fazer. Hoje nesse mundo não é simplesmente não ter escolhas, é porque nós temos escolhas demais, e a gente precisa saber por qual porta entrar, porque existem tantas portas abertas. E você vai ter que definir as suas prioridades. E o que você define, o que vem primeiro, define o que vem em segundo lugar. É óbvio, né? É óbvio, mas não é prático para a vida de muita gente. É fácil você tomar decisões quando você tem valores. É automático. Não vou entrar por aqui, não vou nem pensar. Você sabe o que é integridade? É dizer não o mais rápido que você puder. Olha para mim, não namore o pecado. Deus está te avisando, talvez a última vez. Encerre isso, antes que isso se transforme em uma tragédia. Fique de pé. Você sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo um arado vazio. Tem um incrível livro aqui na editora, eu acho que tem, sobre as chaves das riquezas dos céus, do Sean Bolt, da economia do céu, onde ele fala que o irmão dele morreu
antes de ele conhecê-lo, e que um dia ele estava na cidade onde o irmão dele morreu, e que Deus, ele não sabia de nada que estava na cidade, a forma como o irmão tinha morrido, e que Deus falou para ele: Cham, eu vou te dar o chamado do seu irmão que ele não foi cumprido, para que você faça aquilo que ele não fez. Aquilo que ele iria fazer, a capa está nas suas costas hoje. É o que nós chamamos de fator Matias. Judas saiu do time, Matias entrou para preencher um espaço que não podia ficar vazio. Ei, o espaço não vai ficar vazio. Deus está chamando Matias hoje para se colocar no arado daqueles que olharam para trás e foram embora. Eu vejo um arado vazio e ele tem o seu nome. Hoje é o seu chamado. Chamado é assim: JB. Um dia eu fui chamado assim para me converter, e um dia eu fui chamado para o ministério, e um dia eu fui chamado para o apostólico e para o profético. Ei, se o telefone tocar, atenda-o, porque Deus está chamando você. Olhe para o seu irmão e diga: Deus está chamando você. Mas para você responder esse chamado, você vai ter que soltar, largar. Você sabe o que fez Eliseu quando Elias colocou a capa sobre ele? Ele queimou as juntas de boi. Você sabe o que fez Tiago, Pedro, João? Quando Jesus disse: me siga, vou vos fazer pescadores de homens. Eles largaram as redes, largaram os barcos. Quando Pedro negou Jesus, você sabe o que ele fez? Ele foi lá, abandonou o ministério e voltou para o barco. Vou pescar. E Jesus mandou avisar Pedro: eu vou te encontrar na Galileia, e eu não desisti de você. Você pôs a mão no arado e você não vai voltar atrás. Feche seus olhos hoje. O arado é a preparação da terra para a semente. O arado é a preparação do mundo para a sua transformação. Você tem uma vocação na sua esfera, e o seu chamado não é simplesmente enriquecer. Enriquecer para um propósito. Não é enriquecer para a ostentação, é enriquecer para um plano. Deus te deu pessoas, Deus te deu conexões, Deus te deu recursos, Deus te deu dons, Deus te deu habilidades, Deus te deu uma sabedoria, um discernimento. Você tem dons incríveis, e todos eles servem para cumprir uma missão. Você está aqui para interpretar o papel que Deus colocou você no mundo para viver, e não para ser um coadjuvante ou parte do figurino de outra história. Deus te chamou para viver uma vida plena e abundante. Deus te chamou para mudar o mundo com tesouros, com sementes que Ele colocou dentro de você e que precisam acontecer. Não morra com os dons, não morra com as habilidades, não morra com os sonhos, não morra com o potencial que Ele plantou, que Ele colocou dentro da sua vida. Hoje é dia de responder o seu chamado. Ouça a sua voz hoje. Diz a Bíblia: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Há aqueles que foram chamados para a intercessão, há aqueles que foram chamados para a contribuição, há aqueles que foram chamados para as missões, há aqueles que são chamados para o socorro, para a misericórdia. Eles têm um coração tão empático e compassivo. Descubra onde você é mais forte, descubra o que grita dentro de você, descubra o que dentro de você faz mais sentido, descubra os seus sonhos infantis. Volte atrás um pouco e pense, realinhe seus motivos. Você precisa encontrar a vida que você nasceu para viver. Hoje Deus quer te dar ferramentas novas. Hoje Ele quer te dar a sabedoria para quebrar um loop, para transitar em uma outra esfera, para ampliar seus territórios. Mas mais importante do que ter sucesso
é ter pessoas para comemorar sua vitória. Há tantas pessoas bem-sucedidas que não têm amigos ou que não têm propósito com aquilo que conseguiram. E todas as vezes que você ajunta e não tem um plano para isso, você constrói bezerros de ouro. Bezerros de ouro. Ídolos. Pai, hoje nós queremos um batismo. Um batismo de chamado. Um batismo do propósito. Um batismo da vocação. Um batismo da missão. Um batismo do desígnio. Que nossas vidas possam fazer sentido. Que nossas vidas possam ter significado. Nós queremos direção. Queremos seguir as pegadas do mestre da Galileia. Queremos ir a uma vida de cruz para ter uma vida de ressurreição. Queremos uma vida de sacrifícios pela pequena e estreita porta, onde nós abnegamos dos nossos sentimentos, emoções líquidas, onde nós sacrificamos no altar nossos desejos errados, e onde nós vamos viver a realidade do teu reino, do teu plano, do teu propósito. Hoje estamos aqui dizendo sim. É isso que você quer fazer mesmo? Eu não quero forçar a barra para você. Deus está chamando você hoje. E o que você vai responder? Deus disse a Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías respondeu: Hineni, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, nós abençoamos os teus filhos e filhas, e que eles peguem esse bastão, que eles queimem as juntas de boi, que eles deixem os barcos e as redes, e que eles possam segui-lo para serem o máximo que puderem ser nessa vida. Eu os abençoo com uma semana de favor e de graça, e que durante a semana e esse mês eles possam se lembrar de coisas da sua infância, e eles possam ter sonhos proféticos, e eles possam ter visitações de anjos, que algo incomum aconteça na vida deles, que os desperte para o seu chamado, para o seu propósito, e que o amor de Deus e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima semana.